paz de Cristo, queridos, tudo bem? Aqui é o pastor Evandro e bem-vindo ao Projeto Gênesis. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre trigonometria, né? E o que é trigonometria? Trigonometria é a parte da matemática dedicada ao estudo das relações métricas existentes entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo, tá? Fique tranquilo que eu vou explicar para vocês muito bem o que significa isso. Imaginemos que nós temos aqui um retângulo, né? Onde esse retângulo, vocês sabem muito bem que o retângulo ele tem dois lados iguais, né? São dois lados iguais, ó. E eu traço aqui uma diagonal desse triângulo, desse retângulo, né? Essa linha aqui está bem torta, mas vamos lá fazer isso aqui. Traço uma diagonal do retângulo, tá vendo? Tá bom? E imaginemos aqui que a gente tem aqui, ó, né? Porque um triângulo, quando eu faço uma diagonal, eu crio dois triângulos retângulos, tá? Então eu vou imaginar que eu vou tirar esse triângulo aqui. Deixa eu pegar aqui no apagadorzinho, né? Então eu tiro esse lado aqui, ó, do triângulo e fico somente com esse aqui, tá vendo? Ó, tá aqui, cria um triângulo retângulo, né? O que você identifica como um triângulo retângulo? É quando ele tem um ângulo reto, né, em um dos seus ângulos internos, tá? Então aqui, ó, você tem um ângulo reto, que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, tá? 90 graus, né? Então, para que o triângulo seja retângulo, um de seus ângulos ele tem que ter 90 graus. E você sabe que na relação métrica, né, do triângulo retângulo, né, ou seja, todo o triângulo, a soma dos ângulos internos, ela tem que dar 180 graus, né, para que seja um triângulo, tá? Então, a gente trazendo isso aqui, está trazendo porque vamos começar agora a trazer essas relações métricas, tá? Então, quando você olha um triângulo retângulo, né, a gente precisa identificar quais são aqui, quem é quem, né? Então, cada lado aqui. Então, vou te falar, esse lado aqui do triângulo retângulo, tá? Se chama hipotenusa. Hipotenusa. Que vamos representar pela letra H, tá? Essa aqui é a hipotenusa. Esse lado aqui, a gente chama ele de cateto. Cateto, tá? E esse lado aqui a gente chama ele também de cateto. Ok? Então aqui a gente chama a hipotenusa H, a gente chama aqui de cateto C, né? Hipotenusa H, e aqui vou chamar de cateto C também, tá? Bem, a gente precisa saber também que numa relação de um triângulo retângulo, né, existe um teorema chamado de Teorema de Pitágoras, tá? O que o Teorema de Pitágoras ele diz, tá? Então vou dizer aqui, ó, Teorema de Pitágoras. Vamos supor que essa hipotenusa aqui, eu vou chamar ela de A. Esse cateto eu chamo ele de B. E esse cateto eu vou chamar ele de C. O Teorema de Pitágoras diz que a soma do quadrado do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado, tá? Isso aqui é muito importante também para que a gente possa saber disso. Então, a gente sabe, então, até agora nós falamos sobre o triângulo retângulo. Todo triângulo retângulo ele tem que ter um ângulo reto em um dos seus ângulos internos, e o somatório, como eu disse, que o somatório, para que seja um triângulo, o somatório dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus para se considerar um triângulo, tá? Bem, outra coisa que a gente precisa entender também é que quando eu tenho um triângulo retângulo, vou mudar o triângulo agora de lado, tá? Só para, né, para
Para dificultar não, vou botar aqui. Né? Aqui eu tenho um ângulo reto e tal, né? Agora ficou mais retinho, né? Então aqui eu tenho um ângulo aqui com 90 graus, tá? E se eu chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de C, né? Lembrando a você que essa diagonal aqui, ela é a hipotenusa, tá? É a hipotenusa, ok? E aqui eu tenho cateto. Aqui também é o cateto, tá? Beleza. Porém, se eu tenho aqui um ângulo, que seja um ângulo φ, que é uma letra grega, e se eu me basear por esse ângulo aqui, o cateto oposto a esse ângulo é qual? Cateto oposto. Oposto aqui está do outro lado. Então, para o ângulo φ, o cateto oposto dele é esse cateto aqui. Então, eu vou chamar esse aqui de cateto oposto. Tá? E esse cateto aqui, eu vou chamar ele de cateto adjacente. Ok? Então, por quê? Porque o meu ponto de vista é desse ângulo aqui. Então, o meu cateto oposto a esse ângulo é esse cateto aqui. E o cateto adjacente a este ângulo é esse cateto aqui. Tá? Então, esse ângulo B, na relação trigonométrica, esse ângulo